Sem oposição, continuamos. Então, ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, o segundo requerimento é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS e é sobre as cheias e sobre as intempéries no final de 2022. E dou a palavra... O Sr. Deputado não estava a ver. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Para 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial também ao Sr. Presidente da CCDR Norte, ao professor António Cunha, bem como ao Sr. Vice-Presidente. Bom, nós queríamos aqui, no âmbito desta audição, perceber quais as consequências das intempéries que se verificaram a norte nos períodos de dezembro, final de dezembro e início de janeiro, quais as áreas mais abrangidas dentro daquelas bacias hidrográficas compreendidas entre o Minho e o Douro, e saber também do estado de situação do socorro ou das medidas de reparação e mitigação para as despesas e os danos que foram causados por estas cheias. Sabemos que houve reporte por parte dos municípios dos prejuízos que foram contabilizados à CCDR e essa era uma primeira questão, era perceber se esse reporte está fechado, se está concluído, qual é o valor que foi reportado, do valor reportado, se ele é todo eventualmente elegível ou não elegível para compensação. Que tipo de danos é que tivemos institucionais, isto é, administrativos, de domínio público, e que tipo de danos é que tivemos de domínio privado? E depois também saber se estão prontas medidas de compensação, se serão lançados avisos, quando é que serão lançados, qual é a perspectiva temporal para o seu lançamento e qual é o horizonte temporal para a sua execução. E queria também, do ponto de vista mais abstrato e generalista, perceber se, na sua opinião, para estes casos há um racional nacional, isto é, se há um critério uniforme e equitativo para todo o território, ou se temos diversos pesos, diversas medidas, conforme as localizações geográficas das intempéries e dos respectivos prejuízos, e também perceber se não seria desejável que, à semelhança do que acontece para a prevenção em risco de incêndios, houvesse um mecanismo estruturado, preventivo e a priori. Isto é, em vez de andarmos sempre a correr atrás do prejuízo, termos um mecanismo previamente preparado, porque nós sabemos, infelizmente todos, que as cheias e as inundações são como os incêndios, e mais cedo ou mais tarde vão acontecer, e mais cedo ou mais tarde vão causar danos, e portanto a questão que eu lhe deixava para finalizar era se não entende que seria de criar um mecanismo transversal ao longo do tempo, permanente, para acorrer a este tipo de situações, em vez de estarmos sistematicamente a fazer de bombeiros e a correr atrás de prejuízo. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. O que é que eu lhe posso dizer? Posso dizer o seguinte: sim, nós fizemos esse levantamento, estamos associado às chamadas cheias de dezembro. De facto, embora, como diz, não há nada, não há uma estrutura ainda muito consolidada, mas nós fomos criando uma pequena estrutura dentro da Comissão, não uma pequena estrutura formal, mas com pessoas que de algum modo ganharam algum know-how nesta área, porque já, entretanto, tivemos o processo dos fogos do verão, dos fogos florestais, e que correu bem, que foram feitos os levantamentos e, neste momento, até já foram processadas as verbas e os municípios receberam os pagamentos que estão associados. Nós aqui fizemos esse levantamento foi feito em pelo menos 3 dimensões, portanto, uma dimensão municipal,
uma dimensão de entidades do Estado que não municípios, o Ministério da Administração Interna, GNR e aí também alguns corpos de bombeiros, o ICNF ou a IPES, o Instituto, portanto, as infraestruturas de Portugal, e depois ainda temos um terceiro pacote, portanto, cujos dados ainda não temos e os municípios estão a levantá-lo, que é o ligado aos privados, a empresas comerciais que foram alvo de cheias, restaurantes e diferente tipo de entidades que serão alvo de um mecanismo diferente. Nós, de facto, a nossa contabilização, neste momento, números redondos, nós estamos a falar de cerca de 50,5 milhões de euros nos municípios, em 47 mais 2 municípios, isto porque há 2 municípios que reportaram mais tarde, mas, portanto, 47 mais 2 municípios, e temos um reporte de cerca de 2,1 milhões de euros adicionais em cerca de 17 municípios, mas esta verba não é elegível. Portanto, estes 17 municípios não são elegíveis, porque o diploma portanto, a RCM, que prevê este apoio, exige 2 critérios, que em determinados dias tenha chovido mais do que um determinado valor, portanto, que foi definido pelo IPMA, e no Norte choveu em todos os concelhos mais do que isso, mas depois há uns indicadores associados à dimensão do estrago, tendo em conta a população do município. E estes 17 municípios que eu estou a falar, portanto, o que eles reportam é abaixo desse indicador e, portanto, não são alvo deste apoio. Quanto aos outros municípios, aos municípios, portanto, que estamos a considerar e que, por isso, como lhe digo, são 48 e que prefazem, portanto, os tais 50,5 milhões de euros, estamos a falar nos municípios maiores, um município que reporta uma verba mais elevada, 13 milhões, que é a Razeda de Anciães, Gaia 6,5, e depois a maior parte dos municípios valores entre 1 a 2 milhões ou até menor do que isso. Eu gostava de dizer que nesta contabilização não está a Muralha de Valença. A Muralha de Valença ainda não tem valor e, portanto, não foi possível, portanto, está sinalizada, mas ainda não tem uma contabilização. Do lado das estradas de Portugal, do ICNF e do Ministério da Administração Interna, há um reporte de 11 milhões de euros. Portanto, somando tudo o que estamos a falar do Norte, estamos a falar de 60,5 milhões, o que foi reportado. Portanto, não estou a pôr os privados aqui. Estas verbas, como é que vão ser, ou seguindo o exemplo portanto, do que aconteceu com os incêndios do verão, depois o Governo atribuirá, porque isto, portanto, é feito a partir de uma linha especial do Orçamento de Estado, o Governo atribuirá uma componente na qual vai financiar estas verbas. Primeiro, elas terão que passar por um escrutínio de verificação ainda mais detalhado e depois o Governo financiará, não sei se é 60%, 70%, 80% isto, mas, portanto, financiará com um valor que entender. Quanto aos privados, estamos a preparar um aviso para os privados se candidatarem e, portanto, isso seguirá um esquema parecido com aquilo do modo como fazemos os fundos de apoio à atividade privada. Portanto, será um esquema desse tipo, havendo um reporte e uma verificação dos prejuízos em causa, tendo em conta, sobretudo, o levantamento que os municípios estão a fazer. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Dou a palavra novamente para a segunda ronda, para a ronda única, perdão, dos 3 minutos. Sr. Deputado Carlos Brás? Sim. Portanto, não há intervenções do pé. Não, a primeira era a apresentação do requerimento e a segunda é... Quero afinar aqui, se me permite, mais uma questão. 3 minutos. Eu peço desculpa porque eu tinha outra grelha de tempo, não tinha presente esta grelha. Sr. Presidente, eu reiterava aqui a insistência numa outra questão que tem a ver com a preparação... Peço desculpa que eu não respondi a isso, sim. Pois, a preparação prévia que
se entende que é oportuno, que é necessário, que se justifica, que haja uma preparação prévia para este tipo de calamidades e que não estejamos sempre, quer no que diz respeito às inundações e cheias, quer no que diz respeito aos incêndios, à espera que os danos aconteçam, apareçam, para depois fazermos levantamentos, estudos, lançarmos linhas de apoio, criarmos avisos e, com isto, prolongar no tempo aquilo que é uma resposta que muitas das vezes se exige que seja mais pronta, mais imediata e mais próxima do momento da ocorrência. E reforçava também a primeira questão genérica que lhe coloquei, que é se, na sua opinião, entende que para este tipo de casos tenha havido um racional nacional ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou para 3 minutos, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da CCDR, Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte, muito obrigado por terem vindo a esta comissão para falarmos de um tema bastante importante e começaria rapidamente por colocar as seguintes questões. Em primeiro lugar, o que é que efetivamente os municípios podem estar à espera, podem esperar relativamente aos apoios do Governo e quando é que esses apoios poderão ser recebidos pelos municípios? E o mesmo com os privados. Quando é que os privados podem candidatar-se? Quando é que abre essa linha que o Sr. Presidente acabou de referir? E quando é que essas verbas poderão ser disponibilizadas? E a percentagem que essas verbas vão cobrir, digamos, por tipologia de custo elegível ou de prejuízo elegível por parte quer das entidades públicas, quer das entidades privadas? E qual tem sido o papel da CCDR neste processo? Segunda questão, existe algum diagnóstico efetuado que explique as causas e a abrangência dos danos causados pela chuva, ou seja, está identificada por que razão é que houve esta abrangência dos danos destas intempéries? E a sua incidência foi estritamente municipal ou foi intermunicipal, através de incidências numa bacia hidrográfica? E nessa circunstância, se existe algum relatório, muito gostaríamos que o Sr. Presidente da CCDR Norte fizesse chegar a esta Comissão para que nós pudéssemos ter acesso ao mesmo. Terceira questão. Não acha o Sr. Presidente que, naturalmente, nós não podemos controlar a intensidade da chuva, mas podemos prevenir em termos de planos de ordenamento do território? E já não é hora, Sr. Presidente, de a região Norte ter um programa regional de ordenamento do território? E por que razão é que até o momento nunca houve um programa regional de ordenamento do território para a região Norte? E gostaria que esta matéria fosse respondida com clareza por parte do Sr. Presidente. E por agora era tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de começar por fazer uma questão, porque o Sr. Presidente fez referência que no montante que está apurado não está contabilizada a recuperação da muralha em Valença, mas eu gostaria de lhe perguntar o que é que está previsto para esta situação, ou seja, se de facto nós ficamos muito preocupados com as declarações da Sra. Ministra a este propósito, porque refere que a recuperação da muralha deve ser assegurada pela autarquia. Estamos a falar de um património que é nacional e que há aqui uma responsabilização, não lhe estou a pedir que responda pela Sra. Ministra, mas está aqui uma responsabilização que é, de facto, por parte do Governo. E a questão que se coloca é, em termos de perspectiva para esta recuperação, qual é que é o plano e as orientações que estão em cima da mesa sobre esta questão em concreto. A segunda questão que gostaria de lhe colocar é, tendo em conta o apuramento que foi feito dos prejuízos face a esta elevada pluviosidade e também das intempéries, se a CCDR Norte vai
vai disponibilizar a verba correspondente aos prejuízos que foram identificados e que foram já elencados. Ou, de certa forma, perguntar de outra forma, qual é que vai ser a verba que a CCDR Norte vai ter disponível para apoiar nesta recuperação nas diferentes vertentes, seja no que diga respeito aos equipamentos públicos, ao espaço público e tudo o que foi afetado a esse nível, mas também os prejuízos que estão identificados, quer seja micro e pequenas empresas, inclusivamente até quase identificação, não sei se houve, se não, também habitações de famílias que tenham sido também danificadas e que exijam também esse apoio. Portanto, perceber o que é que está previsto relativamente a esta matéria. E depois a última questão sobre o ordenamento do território. Está em curso, creio, a elaboração do Programa Regional de Ordenamento do Território do Norte, pelo menos de acordo com as informações que tive a oportunidade de obter. Aquilo que eu gostaria de perceber é, no quadro da elaboração do PROT, o que trabalha, por um lado, o seu ponto de situação, mas, por outro lado, o que é que também está a ser trabalhado do ponto de vista da prevenção, em particular, esta questão das cheias e das inundações, para que, neste âmbito, porque há aqui questões estruturais que importa, de facto, intervir, e os aspectos do ordenamento do território assumem aqui uma particular importância a esse nível. Por isso, perceber também que caminhos, que opções, que perspectivas estão a ser trabalhadas relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 3 intervenções, 3 grupos parlamentares, aproximadamente 9 minutos. Muito obrigado. Eu começaria por responder à questão do PROT Norte. De facto, a região Norte não tem um plano regional de ordenamento do território. Não o tinha quando eu cheguei à Comissão. Tem um programa, um documento que usa, por vezes, ou que já foi usado, por exemplo, no caso do 2020, como referência, porque não havia o documento, mas não é, portanto, para alguns aspectos, mas é um documento que não tem essa dimensão legal, porque foi preparado, mas depois, em determinada altura, estamos a falar, acho eu, 2012 ou 2013, não foi aprovado em sede do Conselho Regional, portanto, esse documento não existe. Desde que estamos na Comissão, estamos a trabalhar fortemente nesse processo. A nossa perspectiva é que o PROT Norte esteja finalizado pelo fim do ano, o mais tardar no primeiro trimestre do próximo ano, e é um documento, de facto, eu diria, com um pensamento moderno e adequado aos desafios que temos hoje, ao contrário destes planos, portanto, de ordenamento regionais do território, que todos eles, de algum modo, bebem, portanto, têm que ser declinações do PNPOT, do Programa Nacional de Ordenamento do Território, mas o nosso programa, devido ao tempo em que é feito, não é mais um programa muito centrado nos eixos estruturantes das vias rodoviárias ou das vias férreas. É um programa que dá atenção a quatro dimensões especiais: à demografia, à neutralidade carbónica, à água e à energia, e nessa dimensão tem uma questão, portanto, de prevenção ambiental também marcada. De facto, daqui passo para as questões se devíamos ter um mecanismo mais transversal ou não. Sim, isso era desejável, mas a exemplo do que se passa também nos incêndios, e agora nós também temos os planos regionais de prevenção dos fogos rurais, isto tem que ter uma abordagem dual, tem que ter uma abordagem de capacidade de reação quando as coisas acontecem, e nós sabemos que os incidentes agudos vão ser cada vez maiores e mais frequentes, mas é essencial que tenhamos uma dimensão de prevenção, porque é aí que as coisas se resolvem, ou pelo menos podemos mitigá-las muito. E sobre esse aspecto, a ferramenta que temos, o instrumento que temos é, no nosso programa regional, no Norte 2030, existe uma verba
que é da ordem dos 100 milhões de euros. Estou a dizer que é da ordem porque há uma verba de 127 milhões de euros, mas que tem várias rubricas dentro, onde tem uma verba da ordem dos 100 milhões de euros para questões de prevenção de riscos ambientais e, portanto, é nesse domínio que temos que trabalhar. O Sr. Deputado do PSD perguntou-nos sobre se temos fenómenos intermunicipais. Eu penso que não, praticamente não temos nenhum que se possa dizer isso. Os fenómenos que temos aqui são derrocadas cheias que depois são em sítios pontuais, portanto, alguns aluimentos e, portanto, propriamente, mesmo as questões das bacias, temos alguns aspectos pontuais onde há estragos, mas há muitas situações onde não aconteceram, e talvez o caso mais exemplar seja a Régua, onde, portanto, o leito de cheia encheu enormemente, mas é um território que está muito preparado para a cheia e, portanto, todas aquelas infraestruturas que lá estão já estão preparadas para a cheia, os próprios bares e cafés que ali existem, está tudo preparado para que isso aconteça e, portanto, é um espaço que consegue ser resiliente quando isto acontece. E, portanto, sob esse ponto de vista, é um exemplo de como estas coisas podem funcionar e podemos ter estratégias desse tipo. À pergunta de quando, quem e quando, eu não lhe posso responder, ao contrário dos fundos regionais que são geridos por nós. Nós aqui, de facto, estamos a fazer um processo de levantamento. O nosso processo, aquilo que o Governo, portanto, nos solicitou para fazer e que fazemos é um levantamento, e um levantamento o mais detalhado possível. Depois compete ao Governo decidir quais os montantes que atribui a estes valores. Portanto, a partir, quando tivermos esta situação toda estabilizada e com as verbas todas confirmadas, quando o montante e quando vai fazer o pagamento. Posso lhe dizer que, portanto, tendo exemplo a questão dos incêndios, e estou apenas a fazer uma analogia, mas de modo nenhum nem sequer tenho competência. Não, nós a Norte, portanto, este levantamento foi feito e foi finalizado por outubro, por setembro, e até ao fim do ano os municípios receberam as verbas a Norte. Não sei o que é que se passou noutros territórios, a Norte isso aconteceu, portanto, e essas verbas foram pagas. Senhora Deputada do PCP, não sei, sobretudo na Muralha de Valença, mais do que tudo neste momento, é isso que a Câmara está a fazer e usando recursos especialistas, é termos uma ideia exata de como é que podemos fazer a remediação do que ali aconteceu, de fazer a reconstrução da muralha, qual é a solução técnica que vai ser feita e, portanto a partir daí, depois, certamente teremos que encontrar a solução de financiamento para essa solução. E não é para essa questão. Mas neste momento, o que está em cima da mesa é encontrar uma solução técnica que ainda não está encontrada e estamos a trabalhar nela, não? Com a Câmara de Valença. Porque é que... eu peço-vos desculpa só, porque... Mas é só... Eu há bocado disse que o Conselho que tinha uma verba maior era Carraseda de Anciães, que de facto tem uma verba de 256 mil euros. A verba de 13 milhões de euros é solicitada pelo Conselho de Caminha e é que tem uma verba maior solicitada. Portanto, peço desculpa que eu disse porque está aqui no meu Excel está Caminha antes de Carraseda e eu confundi o Carraseda com o Caminha. Está bem? Peço-vos desculpa só por causa disso. Muito bem. Terminamos, Sr. Presidente. Terminamos e agradecendo estas explicações, desejando-vos votos de bom trabalho no âmbito das vossas competências também. E para nós, senhores deputados, até amanhã às 9 horas da manhã e tenham continuação de um bom dia e um bom serão e uma boa noite.